Olá, meus queridos. Tia Roberta ficou sumida, né? Uma semana sem aparecer nas telinhas, eu estava até sentindo falta. Hoje nós vamos começar as nossas atividades, né, do dia, trabalhando a apostila de português. Vamos lá? Vocês vão abrir aqui, ó, capítulo 7. Vamos lá? Ó, o fantástico mundo das histórias em quadrinhos. Nossa, gente, eu amo história em quadrinhos. Amo, 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 amo. Principalmente as do Chico Bento, tá? Sou apaixonada por histórias do Chico Bento. Gosto muito. Página 65. Quem nunca se encantou com os gibis? Praticamente todas as crianças e adultos já tiveram contato com as divertidas e fantásticas histórias em quadrinhos, tanto as infantis quanto as de super-heróis. Os quadrinhos podem ter se originado nos desenhos feitos pelos homens das cavernas ou na Europa do século passado. Quem sabe? O importante é que hoje temos essa maravilha em nossas mãos. Aí tem o textinho. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal são as palavrinhas e linguagem não verbal, as imagens. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som de um trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Então, onomatopeias são palavrinhas que tentam reproduzir uns sons. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, nhaque. Nhaque me lembra o quê? Uma mordida. Nhaque. Isso é uma onomatopeia. Como disse aqui, tic-tac. Quando vocês escutam isso? Tic-tac, tic-tac. Vocês lembram o quê? O som de um relógio. Muito fácil. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa história em quadrinhos intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. História em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela história em quadrinhos francesa La Semaine, de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou
a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida no Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Aí está o meu Chico Bento, certo? Bom, pessoal, aqui, ó, essa daqui, ó, é o que falou do menino da camisola amarela. Foi publicada nos Estados Unidos, tá? Na página 67, começa a atividade falando sobre história em quadrinhos. O que nós lemos na página 65 e também na página 66. Aí na página 68, também atividade voltada para o que nós lemos. E termina aqui, ó, no final da questão 7 da página 69. Se surgir alguma dúvida, eu peço que vocês voltem e façam a leitura novamente. Mas também estou aqui na plataforma à disposição para ajudar. Caprichem, tá bom, meus queridos?